No programa de hoje, o desafio da mobilidade urbana para a questão ambiental nos grandes centros urbanos e a necessidade de o país superar aquilo que os especialistas chamam de paradigma do automóvel. Veja agora no Ecocenado. Segundo projeções científicas, cada vez mais os seres humanos vão se concentrar nas cidades. Deslocar-se dentro delas com conforto e rapidez, além de evitar a emissão de gases de efeito estufa e a poluição sonora, serão desafios crescentes para a humanidade durante o século XXI. Uma das enfrentadas é o paradigma do automóvel. O engenheiro Augusto Brasil utiliza Brasília como exemplo de cidade planejada para os carros e que agora precisa rever conceitos de mobilidade. Cidades que foram pensadas e planejadas no final da década de 60 e início da década de 70, onde se tinha esse conceito mesmo de mobilidade por veículos particulares. Então a mobilidade dessas cidades e a configuração dessas cidades foi pensada assim. Com o crescimento da frota de carros, etc., o que acontece é que essa mobilidade se torna mais difícil. Nós começamos a ter problemas de congestionamento, problemas de aumento de poluição. Os problemas, por exemplo, inerentes do congestionamento pode ser tão simplesmente o aumento do nível sonoro, né? Isso causa maior estresse e assim por diante. Eu diria que no Brasil a gente precisa passar do patamar, do paradigma de mobilidade baseada no automóvel, cada pessoa no seu veículo, um veículo que consome combustível, consome espaço, muito espaço, para circular e para ficar estacionado. Mudar dessa concepção para nós levar no caso do deslocamento. A mobilidade é das pessoas, não dos veículos. Para pequenas distâncias, nós poderíamos usar o que nós chamamos de modos suaves, que são as bicicletas, andar a pé, pessoas andam de patins, por exemplo, são modos suaves, né? Ou no futuro, qualquer dispositivo elétrico, por exemplo, ou não elétrico, de mobilidade em pequenas distâncias. Há quem já aceite o desafio de evitar o carro para se locomover diariamente. É o caso do biólogo Luiz Coutro. Pedalo há 10 anos, utilizo a bicicleta como meio de transporte. Não optei por carro, gosto de usar transporte público, mas me amarro em pedalar. Brasília é uma cidade que proporciona esse meio de transporte, essa mobilidade, né? Você de bicicleta aqui, você consegue andar praticamente na cidade toda. Ela ainda está um pouco aquém do ideal para ter um número mais massivo de transportes via bicicleta, mas já tem iniciativa e já tem essas ciclofaixas que proporcionam para a gente uma segurança maior, porque você não precisa disputar com o carro a via, né? Você tem uma via exclusiva para a bicicleta que te permite trafegar com mais conforto e menos periculosidade frente aos veículos, né? As configurações das cidades elas vão mudando, né? E eu acho que a Política Nacional de Mobilidade é um excelente começo. Obviamente ela vai continuar evoluindo para se adequar às nossas características. De países desenvolvidos, surgem exemplos que podem nos ajudar. Sistemas de integração entre o transporte coletivo e o individual. A pessoa que queira utilizar o seu veículo de transporte em Brasília, por exemplo, ele poderia usar parques marginais à cidade, né, na periferia da cidade, para vir com seu veículo de grandes distâncias e depois integrar com o sistema de transporte de massa para as regiões mais internas. Isso acontece em várias cidades do mundo, em várias cidades brasileiras. O nome disso no meio de transporte se chama Park and Ride. A gente anda com o carro, paramos num estacionamento e pegamos um modo de transporte como metrô, bonde, ônibus, etc., que é um transporte público. Isso alivia a pressão interna daquele centro urbano. Há também um modelo de partilha de automóveis. Car sharing é quando a gente tem um sistema tipo de aluguel de carro. Nós nos cadastramos nesse sistema
ligamos e dizemos, olha, eu quero esse carro naquele estacionamento a tantas horas e devolvo no dia tal a tantas horas no outro estacionamento. Né? Então é um sistema quase de aluguel de carro, que nós pagamos uma anuidade, que é uma configuração para diminuir o número de veículos na rua, mas que é de distribuição de veículos e melhor utilização de veículos entre as pessoas. Isso já alivia um pouco a pressão do veículo particular. Em busca do exemplo de outros países, fomos até a Embaixada da França. Nos últimos 20 anos da França, tivemos um desenvolvimento muito importante dos VLT, precisamente porque permitem entrar na cidade, no centro da cidade, e são sempre uns veículos que respeitam a paisagem, o patrimônio, que muitos dos centros urbanos franceses são antigos, tombados. O VLT não é um metrô que precisa necessariamente do espaço segregado em que ninguém mais usa. O VLT é um bonde. Ele pode conviver nas cidades com outros sistemas. É possível que aconteça isso. Essencialmente, o que a gente está falando, o VLT é um transporte sobre trilha em vez de ser sobre pneu, como é o ônibus. Tem uma capacidade muito semelhante a comboios de ônibus e tem uma energia mais limpa no consumo. De acordo com dados da Embaixada, a demanda por transporte público na França cresce entre 5% e 6% ao ano. O problema que temos é a demanda, porque mais e mais as pessoas estão mobilizando-se e não querem usar o carro, porque o carro provoca problemas de trânsito, etc. Um outro ponto importante dessas políticas que vocês adotam lá é o empréstimo de bicicletas para os cidadãos franceses. Você poderia explicar isso? Sim, exatamente. Já lançamos isso em Lyon, primeiramente, depois em Paris. É um sistema de aluguel de bicicletas com também um cartão muito simples e não é caro, são alguns R$50 por ano, mais ou menos, para usar uma bicicleta 1 hora, 2 horas, não mais de 2 horas, por em outra estação para mobilizar-se. Além do transporte propriamente urbano, na cidade, temos o transporte, sabe o senhor seguramente que os franceses lançaram mais de 30 anos atrás o trem de alta velocidade, o TGV em francês, entre Paris e Lyon, que são 550 quilômetros em 2 horas, e depois estamos fazendo muitos trens de alta velocidade. Procuramos também ser parceiros dos brasileiros para fazer também o trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. E uma solução também estética, porque são belos, com muito vidro, etc. É uma solução também que respeita o meio ambiente, tudo elétrico. Não é só uma solução para transportar pessoas do centro da cidade a outro centro da cidade, São Paulo, Rio, Paris, Lyon, Marseille, mas também é uma solução para pensar o desenvolvimento territorial de um país. Mas, segundo os especialistas, a experiência de outros países deve ser analisada e traduzida para a nossa realidade. Londres é um excelente exemplo. Eles fizeram o pedágio dentro da cidade, né? E o veículo que entra a partir de um certo anel central de Londres, ele passa a pagar mais por aquele uso intenso dentro do centro de Londres. Não é conveniente a gente pensar em importar soluções que estão prontas e usadas em outros países. Agora, a experiência em termos de concepção de mobilidade de outros países, isso sim é importante. Neste seminário, realizado em 2012, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, especialistas discutiram impactos ambientais e mobilidade urbana. Os participantes do seminário alertaram que o Brasil necessita superar os paradigmas do carro e do combustível fóssil, que vem aumentando a pressão ambiental nas cidades. Você gasta muito mais energia para transportar essas pessoas do que você utilizaria, por exemplo, dentro de um transporte coletivo, como um ônibus. E quais são as consequências desse tipo de escolha? Você tem, primeiro,
um gasto ineficiente de combustível, de energia. Como consequência disso e do tipo de combustível que é utilizado, que é o combustível fóssil, você tem as emissões gasosas, então você tem o CO2, você tem o monóxido de carbono, dependendo do tipo de combustível, por exemplo, como diesel, você tem então isso gera impactos diretos sobre a qualidade do ar. Por essa demanda de espaço viário, você tem um aumento de área pavimentada, em que a via de regra é uma área impermeável. Você tem a ampliação das áreas de estacionamento, mesmo na forma de edificações, mas você tem essa ampliação. E isso significa que você tem menos área de solo para absorver água em momento de uma precipitação. Segundo eles, também é necessário lembrar que mobilidade urbana não é uma questão puramente tecnológica. A tecnologia, se vai ser um veículo elétrico, se vai ser com biocombustível, é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a gente trabalhar com essa cultura da mobilidade. Não podemos ficar apostando na mobilidade baseada em cada... A solução de mobilidade é uma solução que é geral. Ela diz respeito ao comportamento das pessoas com relação à cidade. E quando eu digo com pessoas, essas pessoas são os cidadãos, são os políticos sim, e são os técnicos envolvidos nesse assunto. E este foi o programa de hoje. Entre em contato pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo endereço www.senado.leg.br/TV. E até a nossa próxima edição.